Graça e paz, povo lindo de Deus. Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Muito bom. Hoje nós estamos no dia 21 de agosto e o texto diz: coragem para conquistar. No livro de Números, capítulo 14, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que nós percorremos em missão e reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Amém? Aí o autor vai dizer assim, olha, o segredo para viver grandes conquistas em Deus é manter vivas as suas promessas, jamais permitindo que saiam do seu campo de visão. A narrativa bíblica sobre Josué e Caleb mostra as perspectivas deles e nos revelam quem eles eram. Esses dois homens foram enviados, junto a outros 10, para fazer um relatório que avaliasse as possibilidades de vitória do povo de Israel ao enfrentar os nativos da terra que Deus lhes havia prometido. Enquanto os 10 se apegavam aos seus olhos físicos, Josué e Caleb fixaram-se nas verdades de Deus. Havia uma promessa de que aquela terra seria do povo de Israel. Os demais temiam, mas os dois estavam encorajados. Os outros estavam cegos pelas adversidades, mas eles, porém, enxergavam além, vendo a vitória de Deus. Amém? Podemos nisso observar o poder da intimidade de um filho amado de Deus Pai. Quem tem a identidade bem resolvida tem tudo. Josué e Caleb sabiam quem eles eram em Deus e acreditavam que poderiam destruir os gigantes e vencer todos os exércitos inimigos, tendo Deus à sua frente. Foi exatamente a fé otimista que, fundamentada em sua identidade, os levou até a terra prometida. Costumo dizer que sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão, porque não podemos viver de acordo com os nossos olhos físicos, mas de acordo com os nossos olhos espirituais. O fato é que Deus tem promessas para a sua vida, mas você precisa se posicionar em confiança e fidelidade. Quais circunstâncias o têm paralisado? Não olhe para elas, e sim para o Pai. Nele, você recebe a sua real identidade, e isso o faz herdeiro das promessas. Não tema nem desanime. Posicione-se em fé para viver uma nova realidade. Amém? E aqui uma frase do autor diz assim, olha, coragem para vencer e fé para conquistar. O devocional é 234, a leitura bíblica é Salmos 102 e a palavra-chave é coragem, né? Que possamos ter, igual o autor nos diz aqui, coragem para vencer e fé para conquistar, porque Deus já preparou, a bênção já está pronta, né? A gente só precisa levantar e fazer a nossa parte, né? Que é conquistar. Então, se você quiser, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Não, Hebreus não, vamos ver aqui Números, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, aqui, no capítulo 14, tá? Aí vamos ler os versículos 6 a 9, tá? Ó, diz assim: e Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então assim, Josué e Caleb voltou com toda a convicção de que eles poderiam vencer aquele povo e conquistar aquela terra que Deus já havia prometido. Quando Deus promete algo para nós, é porque nós já temos a vitória. Nós já temos que confiar que aquilo já é nosso, certo? E o povo estava duvidando, porque assim, como 10 espias, 10 dos homens que foram lá, né? Moisés enviou 12 homens para espiar a terra. Um homem de cada tribo, né? De cada família. E aí o que eles fizeram? 10 ficaram com medo. 10 falaram que o povo era gigante, que o povo era poderoso, que eles eram como gafanhoto aos olhos daquele povo daquela terra. E PPP falaram um monte de coisa e amedrontou o povo de Israel. Aí, como só 2, né, Josué e Caleb falou que eles conseguiam vencer, porque se Deus fosse na frente, eles conseguiriam vencer, eles iam conquistar, a terra já era deles. Aí o que o povo fez? O povo acreditou na maioria.
Então assim, eu já ouvi isso de vários pregadores. Você nunca deve confiar na maioria. E outra, aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, isso não é verdade. A voz de Deus é única. A voz de Deus é única e é perfeita, e a voz de Deus é para o nosso bem. Nunca a maioria, não é todas as vezes que a maioria vai fazer algo, que aquilo foi Deus que mandou, que aquilo foi Deus que falou, certo? Então assim, nesse caso aqui, a maioria estava errada. A maioria não estava confiando em Deus. Claramente não estava confiando em Deus. Então, eles foram castigados por isso. E os outros dois que confiaram em Deus, que acreditaram que Deus era fiel e que Deus tinha prometido que eles iam conquistar a terra que Deus prometeu, Deus deu bênção para eles. Foram os únicos que entraram na terra. Foram só Josué e Caleb e suas famílias que entraram na terra prometida. Os outros ficaram tudo no deserto. Tá? E aqui nós sabemos que até Moisés, né? Moisés também ficou. Ele ficou no monte, né? Ele subiu ao monte e lá ele ficou. E Deus recolheu ele lá mesmo. Entendeu? Então assim, nós temos que confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar em tudo aquilo que Ele nos fala no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é única. Deus tem uma voz única e inconfundível. Se nós temos intimidade com Deus, se a gente acorda de manhã, ora, pede sabedoria a Deus, a gente coloca o nosso coração para Deus falar conosco, Ele vai nos falar. E a gente vai ouvir a voz dele é inconfundível, né? Então, por isso que eu sempre falo, nós temos que obedecer ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele tem o melhor para a nossa vida. Nós temos que aprender os ensinamentos de Jesus, que veio aqui para nos ensinar, para nos curar, para nos libertar e para nos morreu em nosso lugar, para nos garantir a salvação eterna. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo que está conosco. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele falou que deixaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo está conosco, Ele fala conosco também, nos dirigindo para nós andarmos no caminho certo do Senhor e fazer a vontade de Deus. Então que nós possamos sempre obedecer, sempre ver a obediência, porque tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai nos fazer conquistar. Deus vai nos fazer conquistar grandes coisas na nossa vida, nós e a nossa família. Que nós possamos, nós como pais e mães, né, que confiamos em Deus, possamos ensinar os nossos filhos também a confiar em Deus, depender de Deus, obedecer a Deus, para que eles também recebam de Deus milagres, prodígios e maravilhas, né? Então vamos, povo de Deus, vamos nos levantar, vamos orar, vamos ter intimidade com Deus, vamos confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós e para nossa família. Eu sei que muitas vezes nós passamos por dificuldades, passamos dificuldades, às vezes a gente fica assim, meu Deus, será que vai acontecer? Não faça isso. Não fique em dúvida, tenha certeza de que Deus vai te abençoar. Ao invés de a gente ficar, será? Senhor, eu confio em Ti, e o Senhor vai manifestar aquilo que o Senhor prometeu na minha vida e na vida da minha família. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, minha família e sua família, e vamos confiar em Deus, amém?